Deus vivo, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Eu peço a Ti, ouça a minha oração, ouça a oração desta pessoa que perdeu o negócio, que investiu anos para abrir. O pouco ou muito que tinha, essa pessoa investiu neste projeto e acabou perdendo tudo. Esta pessoa que está desempregada já há meses, passando necessidade. Outros estão com problemas na saúde, que os médicos, os especialistas, os tratamentos, medicamentos não conseguem curar, diagnosticar. Oh, meu Pai, quem senão o Senhor é o único capaz de mudar esta situação? Há pessoas que choram porque no seu lar, no seu casamento, não há comunicação, não há união, não há respeito, não há fidelidade. E essa pessoa está aí agora planejando a própria morte. Mas agora eu peço, usa a nossa voz, penetra com o teu poder, Espírito de Deus, com a tua luz, ilumina agora a mente deste homem, desta mulher, ilumina o corpo, ilumina este lar, esta família, e que as trevas, juntamente com a doença, o vício, a miséria, a separação, saia agora. Levante, meu amigo, os seus braços aos céus, invoque o nome do Deus vivo. Jesus é o seu nome. Pai, está escrito na tua palavra que ao teu nome foi dado todo poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então agora, coloca a tua mão sobre a cabeça dela, sobre a cabeça desta criança, sobre a cabeça deste homem, deste idoso, hospitalizado, em cima de uma cama, viciado, depressivo, jogado em um sofá. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga: todo mal que causa este problema, diga agora o problema, seja a depressão, a doença, o vício, a miséria, a separação familiar, diga: em o nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga: saia! Outra vez, diga: saia! Todo mal. Respire profundo. Agradeça a Deus pelo livramento que chega à sua vida e através de você a sua família será salva. Sim, meu Pai, eu entrego em Tuas mãos a vida de todos que oram conosco, inclusive daqueles que nos perseguem, que nos criticam, que não fazem nada para ajudar a sua família e muito menos a sociedade e ainda nos criticam, nos julgam, nos humilham, nos desprezam. Eu peço, tenha piedade dos nossos inimigos, pois eles não sabem o mal que eles fazem a eles mesmos e à sociedade por escolherem ser incrédulos. Mas aos que creem eu te peço, abraça, fortaleça, levante e proteja. Pois eu declaro esta água consagrada, você que preparou o copo com água para este momento, ao beber desta água, sejam possuídos pelo teu Espírito, cheios de ti, aonde quer que eles estejam, no carro, em casa, no hospital, no trabalho ou no presídio. Seja, meu amigo, cheio do Espírito de Deus, de uma certeza absoluta que você já não é mais a mesma pessoa, pois o Espírito de Deus possui agora o seu ser. Participemos juntos. Adore a Deus. Eu vou terminar a oração, mas você pode glorificá-lo, pois Ele está aí. Aí,
Não importa quantos investimentos você tenha perdido, ou se ninguém investiu em você, você que diz, bispo, eu fiz sociedade com pessoas erradas e acabei perdendo o pouco, o muito que tinha. Pare, meu amigo. Pare aí agora. Não importa, eu repito, quantos investimentos você tenha perdido ou se nunca ninguém investiu em você. O que importa é daqui para frente. Deus, Ele quer ser o seu sócio. Deus, Ele quer investir em você. E o sinal é que agora você nos assiste. Não importa se você tem religião, não tem religião, o tamanho da sua fé, a sua idade, se você tem formação acadêmica, universitária ou não. O que importa é se você aí, agora, toma a decisão de crer. Crer na palavra, crer no Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que trouxe à existência tudo que existe no universo e na terra através da palavra. Se você diz, bispo, eu quero ver para crer, então eu vou exibir casos verídicos que vão provar para você, católico, evangélico, judeu, espírita, você muçulmano, testemunha de Jeová, tendo ou não religião, eu vou provar para você que a Bíblia Sagrada não é religião, que Deus não é religião, Deus é vida. Preste atenção. Trabalhava demais ao ponto de eu chegar a deixar a minha família em segundo lugar. Eu deixava a minha família, momentos que a gente estava fazendo confraternização, para sair para a empresa, para atender chamado a favor da empresa. Meu nome é Marcos, sou supervisor de manutenção. Que eu dependia na minha infância, vinha tudo dos meus pais. E eu sempre, desde pequeno, tive vontade de ter as minhas coisas, os brinquedos que a gente via com as outras crianças, aquele brinquedo maravilhoso, aquele brinquedo bacana. E como a gente era bastante irmãos, não tinha aquela condição ideal. Isso foi até mesmo um desejo de eu querer trabalhar cedo. Comecei trabalhando numa empresa que prestava serviço para telecom. Fui indo, só que eu trabalhava muito com a força do braço e depois eu falei, para eu poder ter algo a mais, só trabalhando não vai dar, eu preciso estudar. Comecei a estudar, comecei a fazer minha faculdade na engenharia elétrica, foi indo, mas de novo veio aquela amarração e aí aquilo começou a virar uma bola de neve na minha vida. Comecei a perder credibilidade nos bancos, a minha vida financeira ficou totalmente amarrada. Daí eu já estava casado, meu relacionamento com a minha esposa, eu achava que estava bem, né? Pelo fato de ser homem, trabalhando e colocando coisas dentro de casa, achava que já estava bem. E não era. Mal eu sabia que meu relacionamento estava muito desgastado porque não tinha tempo para minha esposa, não tinha tempo para minha família. Comecei a perder o crédito na praça, não tinha mais nome limpo. E aí começou as dificuldades, as humilhações, né? O meu fundo de poço, que toda vez que eu precisava comprar algo, eu precisava pedir para parente, para amigo, um cartão, alguma coisa assim, um dinheiro emprestado. Naquele momento, o primeiro era eu, ou seja, eu me apoiava muito no meu profissionalismo. Estava com o carro praticamente com busca e apreensão, as condições financeiras em casa, queria comprar coisas e não conseguia, passava muita dificuldade. Quando um certo dia minha mãe me chamou para ir para a igreja e fui para a igreja, eu falei, hoje eu vou decidir a minha vida e comecei a ir. Comecei a ser dizimista por questão de, Deus está me abençoando, então eu acho que o mínimo eu tenho que ser dizimista. Só que eu não separava com santidade. Eu recebia um valor, às vezes eu gastava o dinheiro, deixava só separado o valor do dízimo, não era prioridade. De um certo dia, eu estava no carro, estava saindo da igreja, um pastor veio e falou assim para mim, eu estava pronto para sair, ele falou, Marcos, espera um pouco. Ele falou, Marcos, quando você colocar Deus em primeiro lugar, você vai arrebentar. E aí eu comecei a fazer
o certo. Comecei a colocar Deus realmente em primeiro lugar na minha vida. Minha vida profissional melhorou, transformou. O jeito das pessoas me verem hoje é diferente, me trata como uma pessoa de responsabilidade. Concluí minha faculdade, estou fazendo a minha pós agora, viajo bastante, todo final do ano eu viajo junto com a minha família, vou para uns lugares maravilhosos. Meu casamento hoje está restaurado e Deus sempre me abençoando. E o que hoje para mim, de tudo isso, de toda essa experiência na minha vida, o que mais importa para mim hoje é o Espírito Santo. Sem sombra de dúvida, hoje Deus é o primeiro na minha vida. E eu sou o segundo e as outras coisas o terceiro, mas o primeiro é o meu Deus. Quem diria, né, que o Marcos teria um casamento maravilhoso, filhas que se orgulhassem dele como pai. Ele que trabalhava muito, mas não tinha nada. Tinha crise em seu relacionamento. Começou a fazer a faculdade e a sua vida ficou literalmente amarrada em todos os sentidos. Tudo que o Marcos fazia ficava amarrado. Ele até iniciava, mas parava, porque havia crises. Ele que precisava da ajuda de familiares para sustentar a sua família. Não existe vergonha maior para um homem honrado, que fica dependendo dos outros. Mas o que ele podia fazer? Dar um tiro na cabeça? Abandonar a esposa, as filhas? Isso não ia resolver o problema. Meu amigo, Deus acabou de sacudir você. Deus acabou de falar para você que diz, bispo, o meu casamento está em crise. Tudo que eu faço dá errado. Eu não consigo concluir nada do que eu faço. O Marcos, depois que fez o voto de Betel, de honrar a Deus em primeiro lugar, ele deixou de viver aquele inferno e ele começou a viver um pedaço do céu. Está aqui, olha. Problemas todos nós temos, só que agora ele não anda só, ele anda com Deus, ele vence os problemas, ele vence os desafios, os obstáculos da vida. Ele concluiu a sua faculdade, pós-graduação, está prosperando. E o mais importante, o Marcos, ele foi cheio do Espírito Santo. Essa é a proposta de Deus para você. Eu não disse para você, no início do programa, que não é blá, blá, blá? Não importa em quantos erros ou quantas vezes você tenha caído no mesmo erro, no mesmo buraco, levante-se, meu amigo, faça o voto de Betel. Ser dizimista, que é fazer o voto de Betel, é você honrar a sua palavra empenhada a Deus de servi-lo. Servi-lo em primeiro lugar em tudo. O Marcos fez esse voto e outras milhões de pessoas. Você está tendo a mesma oportunidade de crer nesta palavra, que não é religião, que não é palavra de políticos, nem de filósofos, mas é a palavra do Criador. Ela se cumpre na vida daqueles que fazem o voto de Betel. Meu nome é Roberto Donizete, tenho 47 anos, sou empresário. Eu fazia fake news da Igreja Universal, porque para mim o Bispo Macedo ele era um ladrão. Ele usava de artifícios para tirar dinheiro das pessoas menos favorecidas, queria tirar para poder se promover. E sabia até ensinar a outros fazerem isso no caso dos pastores. Então, para mim, a Igreja Universal era como uma quadrilha. Então, eu tinha, na realidade, um ódio mortal da Igreja Universal. E quando não, a gente via passar nas mídias sociais, na televisão, nos jornais, na revista, coisas que aconteciam, fatos que se levantavam contra a Igreja, que fortalecia aquela ideia que eu tinha, de que realmente, olha, tá ali, eu não falei, está comprovado aquilo que eu falei. Eu passava em frente à Igreja Universal e eu mudava de calçada. Eu não queria nem passar na porta. Porque eu já vão parar, vão querer me chamar, vão querer tirar um pouco do que eu tenho, então eu nem vou passar. Mesmo falando tão mal do Bispo Macedo, eu não tinha uma vida, né? Porque logo cedo, com meus 15 anos, eu comecei a fumar e comecei na bebida também. Já tinha o meu pai dentro de casa que tinha o vício do álcool da bebida. A bebida para mim era, desde manhã, no lugar do café, já era uma bebida, né? Eu saía para o trabalho, eu começava a beber 7 horas da manhã e eu parava de beber quando eu fosse dormir, tá? E o vício do cigarro também, continuamente, um atrás do outro. Eu me lembro de um fato que eu estava trabalhando e eu fiquei na dependência tão grande do álcool
que eu não tinha como tomar alguma bebida alcoólica dentro do ambiente de trabalho. Então eu me lembro que eu comprei um Guaraná na época e misturei com álcool de limpeza, para me dar a sustância da dependência que eu fiquei do álcool. Eu vinha ter um problema no meu casamento. A esposa que eu estava na época pediu a separação, quis separar, né, antes que não queria mais conviver comigo. E ali foi um fundo de poço. Por quê? Porque eu olhei ali que minha vida acabou. Então eu não tenho nada para fazer nesse mundo, eu vou acabar com a minha vida. Assim eu acabo com o sofrimento de todo mundo, vou acabar com o meu sofrimento também, né, vou resolver a situação como tem que ser resolvida. Eu fiquei transtornado e eu desci para a praia onde meu pai estava trabalhando e lá na praia foi onde eu tentei o suicídio, tentei me matar entrando dentro do mar, dentro da água. E ali veio o conflito, né, onde uma voz falava, se mata, mas outra voz bem suave falava, não faz isso. Ali naquele momento eu tomei uma decisão. Eu falei, a partir de hoje eu preciso mudar minha vida, mas não vai ser tirando ela, né? Então, com muito esforço eu consegui sair, retornei para São Paulo novamente. Aí foi quando eu cheguei à Igreja Universal, de fato e de verdade, me apresentei diante do altar e ali eu fiz uma oração sincera para Deus. Falei, Deus, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, Deus, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a minha vida. E eu quero colocá-la aqui no seu altar. Né? E ali eu entreguei a minha vida para Deus. A única coisa que eu tinha, não tinha nada, só tinha ela. Eu falei, está aqui esse caco de vida que eu tenho. Se o Senhor puder, muda ela. Desculpa. E ali eu fiz essa oração sincera para Deus. E eu lembro que daquele dia em diante eu tomei decisões na minha vida. E um dia eu falei assim, eu vou fazer a decisão mais importante da minha vida, eu vou me batizar. Ele me batizou com a roupa que eu estava do corpo mesmo. Daquele dia para cá, até o dia de hoje, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca e nem um cigarro. E eu me lembro que em 99 para 2000, na vigília da virada, no momento da Santa Ceia que a gente estava tomando a Santa Ceia, as primeiras palavras, aí nesse momento foi quando eu recebi o Espírito Santo. Aí foi a maior alegria da minha vida, porque eu fui tomado de uma força muito grande, uma paz, uma tranquilidade. Foi a maior riqueza que eu recebi na minha vida, foi o Espírito Santo. Que o dia que eu recebi ele, eu recebi uma nova vida. Por isso, eu até digo, olha, eu posso perder tudo hoje. Posso perder tudo. Mas a única coisa que eu não posso perder é o Espírito Santo. Porque se eu perder tudo, com o Espírito Santo eu sei que eu vou conquistar tudo de novo. Mas se eu perder o Espírito Santo, eu posso ter tudo, mas eu não vou ter nada. Hoje eu sou casado novamente com a minha esposa, uma mulher de Deus, que tem cuidado de mim. Eu tenho as minhas filhas, que são bem encaminhadas, construindo agora a empresa. Recentemente, na pandemia, eu abri uma empresa e nós estamos aí, né, alavancando com ela, uma empresa de tecnologia. E, acima de tudo, hoje eu tenho a paz. E a Igreja Universal, para mim, é minha mãe da fé. Né? Onde, quando eu tenho algum problema, está ali o altar da Igreja Universal. Eu chego diante do altar e ali eu consigo resolver os meus problemas. Eu digo a todas as pessoas que estiverem passando por problemas, que estiverem achando que não tem solução o seu problema, vá a uma Igreja Universal. Chegue até o altar. Se entrega ali. Faça uma oração sincera nesse altar. E depois busca ajuda. Procura ali um pastor, um obreiro para te ajudar, para te acompanhar. Eu te garanto, eu não estou falando para você, pode ser, talvez não. Eu te afirmo que assim como a minha vida mudou, a tua também vai mudar. O Roberto, por causa dos vícios e do preconceito que ele tinha contra a Igreja Universal, porque ele acreditava em fake news, a vida dele também foi um fake, foi falsa. A alegria, a felicidade, a paz que ele demonstrava era tudo fachada, era tudo aparência. Ele estava vendo a sua vida sendo destruída diante dos seus olhos. Ele não viu, por exemplo, a filha crescer por causa dos vícios. A esposa
doente, e quando pediu o divórcio, aí o chão dele se abriu e ele tentou o suicídio. Meu amigo, pare aí agora. Você que diz, bispo, a minha esposa pediu o divórcio. Eu não vi os meus filhos crescerem por causa do vício ou de tanto trabalho. Eu tenho 2, 3 trabalhos e a gente não sai dessa situação, nem casa própria, nem se veste bem, não mora bem, não vive bem. Eu não tenho mais convívio com a minha esposa. Minha esposa é maravilhosa, me ama, me respeita, mas não aguenta mais esse meu temperamento explosivo, agressivo. Eu preciso de ajuda. Você precisa ser transformado. E a única pessoa que pode lhe transformar não é igreja, não é religião, não é homem, não é político, não é lugar, é o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus entra na gente, como entrou neste homem e o transformou e o fez um esposo maravilhoso, um pai exemplar, ele vai entrar também em você. As pessoas duvidavam dele, a esposa duvidava dele. Ele chegou a duvidar dele mesmo, por isso que ele tentou o suicídio. Mas Deus nunca deixou de crer nele. Nós não vamos deixar de crer em você, meu amigo. Agora você tem que tomar uma decisão. Domingo, você virá, que é o tempo de Salomão, você vai tomar a decisão de se batizar nas águas. Nós vamos lhe dar uma bata e vamos lhe batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me empresta aqui a bata, por favor. E você vai então sepultar a velha vida. O que você precisa para se batizar nas águas é tomar tomar a decisão de abandonar a velha vida. Porque disse Jesus, aquele que crer e for batizado será salvo. Você crê nessa palavra? É palavra de Deus. Então você vai sepultar o passado. Após a reunião do encontro com o Espírito Santo, você vai tomar essa decisão que você já deveria ter tomado há anos atrás. Meu nome é Jonathan Silva e antes de eu receber o Espírito Santo, eu cresci na igreja praticamente. Cheguei ainda criança, mas a partir de mais ou menos os 11, 12 anos eu tinha uma mágoa do meu pai. Porque ele abandonou minha mãe e fez ela me criar sozinho. Por mais que eu conhecesse ele, fosse visitá-lo, eu cresci com essa mágoa porque ele não me deu suporte como pai. E era algo que se eu visse ele, encontrasse ele, eu queria partir para cima dele. Eu não conseguia estar no mesmo ambiente com ele sem sentir alguma coisa ruim. Ele não sabia disso, minha mãe não sabia disso, aquilo estava só dentro de mim. Ele, além dessas coisas, foi acabando na adolescência desenvolvendo vícios. Mas não era vício de bebida, vício de droga, não. Era um vício de jogos online. Eu me trancava no quarto e passava noites, eu não dormia praticamente. Eu virava à noite, fazia jogos online, no outro dia já acordava, ia para o colégio, voltava, ia para os jogos online novamente. Além dos vícios online, dos jogos online, aí chegou o vício da pornografia também. Era coisas que eu fazia para me preencher. Eu passava noites e dias sem dormir sem que minha mãe soubesse. Aí juntou tudo. Eu não queria mais saber o que acontecia lá fora. Faltava colégio para jogar, faltava o colégio para ficar vendo a pornografia online. Então, dentro de mim estava uma loucura. Eu queria ser alguma coisa no futuro, só que não sabia como. Em momento algum eu me afastei da igreja, né? Mas eu só ia para a igreja. Muitas vezes eu fugia da reunião para fazer algumas outras coisas. E antes que a reunião terminasse, eu voltava. Eu lembro de uma coisa que marcou muito, é que no colégio, conversando com um colega lá do colégio, ele olhou para mim, você é da igreja, né? Eu falei, eu sou assim, porque ele falou, não parece. Aí foi ali a primeira vez que eu pensei, eu tenho que mudar. Não sabia como, mas eu falei, tenho que mudar. Chegou o primeiro jejum de Daniel. Eu estava ligado no meu computador à programação da igreja. Um bispo estava falando com a gente. Olha, hoje eu vou te dar o segredo de ser batizado no Espírito Santo. Eu sabia que eu precisava, mas não sabia como. Aí o bispo falou, hoje eu vou te dar o segredo, a receita de você ser batizado no Espírito Santo. Anota aí. Eu corri, peguei um papel e como se eu fala bispo, fala, eu quero. Aí você vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Eu não vi mais pornografia, não joguei mais jogos online. Eu praticamente
comia, modo de dizer, os livros da igreja. Eu me entreguei de tal forma que eu li o blog do bispo com a sede, mas com a sede. Eu consegui ler todas as publicações do bispo, desde o começo até o dia que estava. Eu li tudo, e eu li o livro, e eu li a Bíblia, e eu acordava de madrugada, seguindo aquela receita que o bispo me deu. A força, aquela força que eu tinha para jogar jogos online, passar a noite inteira, aquela força, eu joguei com o único foco, o Espírito Santo. Aquilo mudou minha vida. Eu lembro que o último dia, que foi o 21º dia do jejum, e eu não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Eu já estava fazendo tudo. Não sabia se ia ser daquele dia. Porque quem decide é o Espírito Santo. Mas eu queria. Aí o pastor chamou. Hoje é o último dia do jejum de Daniel. Você que não tem o Espírito Santo, sobe aqui no altar. E eu lembro que foram algumas pessoas. Eu fui, subi no altar. Eu lembro até o cantinho exato. Me coloquei ali em cima do altar, do lado da caixa de som. E era como se o mundo fosse apagado. Eu não escutava mais nada. Era eu e Deus. Eu sei que ali, quando o pastor falou amém, o sorriso de orelha a orelha. O sorriso de orelha a orelha. E ele falou, desce do altar, e eu me sentia leve. Leve. Leve como se eu nunca tivesse sentido antes. E ali eu desci do altar com um sorriso que eu não conseguia. Eu tentava fechar a boca para o pessoal não perceber. E o sorriso da orelha a orelha, e eu querendo abraçar todo mundo, chegar no meu amigo. Eu fui batizado no Espírito Santo hoje. Mas como assim? Como é que você sabe? Eu falei, eu estou com a força, pode vir o mundo inteiro, que eu venço. A partir daquele dia eu comecei a projetar cada passo do meu futuro. Algo que eu não sabia, digamos assim, para onde atirar, o que fazer, como ajudar. Ali o Espírito Santo me deu a direção de que fazer. Você vai fazer isso. E eu sabia que se eu fizesse aquilo, Deus ia abençoar. Então eu vou fazer. E a vontade de ajudar. Não deu um dia, não deu dois, eu fui lá no meu pai, pedi perdão pro meu pai. Porque ali desde então, ele se tornou meu melhor amigo. Algo que eu odiava, se eu olhasse para ele, eu queria partir para cima dele. O Espírito Santo me fez ter um amor genuíno, um amor de filho por ele. A mente de Cristo, eu vi que estava em mim. Já tinham passado meses. Quando eu me toquei, eu falei, faz tempo que eu não jogo, eu não entro mais em sites adultos. E já tinham passado meses, eu nem tinha percebido, porque aquilo saiu de mim. Então, a mente mudou. Outra pessoa. Hoje os colegas que olham para mim, eles não precisam perguntar se eu sou da igreja. Eles já sabem. Eles já olham e perguntam, tem algo diferente em você. Nossa, o jejum de Daniel foi uma oportunidade de ouro. Eu sou grato, muito grato à igreja por ter iniciado com o jejum de Daniel, porque era o que eu estava precisando, era a resposta que eu precisava. Eu preciso mudar, mas como? Chegou o jejum de Daniel e falou, é assim. A gente vai te ajudar a mudar. Se você não sabia como, é assim. O jejum de Daniel vai te ajudar. Me ajuda. E não tem um jejum de Daniel que venha que eu deixe de fazer. E a minha dica, né, para quem vai fazer o jejum de Daniel é se doa. Nada é mais importante que sua salvação. O que são 21 dias para uma eternidade? 21 dias não é nada para uma pessoa que quer passar a eternidade com Deus. E se dedica para Deus, a recompensa vai ser muito, muito maior. Essa é a minha dica para você, aproveita. Pode ser que amanhã você não tenha uma oportunidade como essa, então, agora que essa oportunidade está vindo, agarra ela, agarra com força. Vai arrebentar, porque você vai ser possuído pelo Espírito Santo. Ao pôr do sol, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida.